conheci o EFT, achei muito interessante. Lembro muito bem também de uma cena com a minha filha, Valentina. Ela tava com febre, não era uma febre alta, mas era uma febre aí de 37,9, 37,8. E claro que o que eu vou falar aqui não exclui os tratamentos médicos da medicina convencional, mas é uma alternativa. É um método que vai auxiliar no processo de cura. E aí eu lembro dela com febre, e eu lembro de eu muito preocupada com essa febre. E eu lembro que não tinha o analgésico, né, o remédio para parar a febre naquele momento em casa, até porque eu utilizo muito pouco, e ele já estava vencido, enfim. Aí na hora, pra eu dar pra ela, não tinha. Falei, bom, vamos fazer o EFT com a mamãe. Ela é pequena, né, na gravação dessa aula ela tem 6 anos. Então eu falei, ó, você vai pensando na febre indo embora, que a mamãe vai batendo nos pontos e vou falando em voz alta. Que a gente já vai explicar mais pra frente como funciona essa parte. E aí, coisas assim, de 3, 4 rodadas que eu fiz com ela. E aí passou uma meia horinha, a gente foi tomar café. A febre aí de 37,9, ela foi para 36,5, se eu não me engano, naquela época. Ou seja, ela diminuiu em mais de 1 grau. E aí ela já tava com a mão mais geladinha, já tava mais disposta, com um olhão, um sorrisão. Então o EFT é muito eficaz para essas questões físicas. Lembro muito também quando eu tava com meu marido e a gente tava lá na cozinha, um dia cheio de tarefa, cheio de desafios também. E a gente começou, sabe quando o casal começa a dar uma respondida mal um pro outro, aí começa a dar uns atritos, começa a levantar a voz, ou seja, a gente já começaram ali a discutir, brigar. Aí eu falei, não, peraí, você pode falar o que você quiser pra mim, e eu pra você também. Só que a gente vai batendo nos pontos do EFT. E aí a gente foi batendo nos pontos e foi falando. E eu lembro que no meio da discussão a gente começou a rir. E eu falei, por que a gente tá fazendo isso mesmo? Ele, eu não sei, eu não faço ideia. E aí dispersou. Pra você ver que aquela discussão, aquela conversa, nada mais era do que os dois muito cansados, cheios de desafios no trabalho, no dia a dia. E ao invés de ter uma conversa saudável, produtiva, que vai fazer o casal ir pra frente, era apenas uma discussão que não ia levar pra lugar nenhum. Aí o EFT já fez a gente liberar através do riso todo o sentimento ali acumulado e a gente ficou tudo bem. E aí isso não se estendeu, não virou uma briga maior lá na frente e ficou tudo de uma forma leve. Vou te explicar os pontos do corpo. A May vai conduzir você a fazer uma rodada aqui, já, exatamente, mas eu vou te explicar primeiro os pontos do corpo. Então, como a gente falou, é uma técnica de liberação emocional, utilizando os pontos da acupuntura, mas sem agulha. É através de batidinhas, ou tapping, como algumas pessoas chamam. Então, o que acontece? Quais são os pontos que você precisa bater? Tanto faz a mão. Do karatê aqui da mão, da parte mais gordinha, então você vai pegar 2 dedinhos assim e vai bater nessa parte, igual eu e a May a gente tá fazendo. O outro ponto é aqui no topo da cabeça, bem aqui no topinho da cabeça. O outro ponto é no meio das sobrancelhas aqui, tá vendo? O outro é aqui do ladinho, nas têmporas, aqui na maçã do rosto, no buço, no queixo, aqui debaixo da clavícula, da saboneteira e aqui nas costelinhas. Esses são os pontos que você precisa ir batendo enquanto você fala as frases que a May vai falar e o sentimento que você tá, para você conseguir liberar. Como que o seu corpo libera a emoção, a dor física? Através do quê? De bocejo, através da risada, do choro, através de vômito, dependendo como você tá, através do arroto também. Toda essa parte de liberação vai acontecer de acordo com o seu corpo, é claro, mas assim, vai sair de alguma forma. O choro e o bocejo é muito comum, tá? Eu, por exemplo, ou eu bocejo muito e coisas bem profundas é choro, mas tem pessoas que é o vômito, tem pessoas que é o riso, tá bom? Então você vai percebendo como é que é a reação que o seu corpo vai ter. Mas assim, permita isso sair. Às vezes é estranho. Assim, ai, eu vou chorar, ai, eu vou arrotar, ai, eu vou rir. Mas é o seu corpo liberando esse sentimento que não te serve mais. Só vai te deixar doente esse sentimento, esse acúmulo de emoção, de sentimento. Então permita liberar. É importante também falar que o EFT ele não tem contraindicação.
Então, bora lá fazer? Vamos lá? A gente vai fazer hoje sobre ansiedade. Então, sobre a ansiedade, você vai perceber ela como está hoje. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre ansiedade, mas você pode ser sobre tristeza, você estar depressivo, se sentindo culpado, aí você modifica conforme o seu sentimento do dia. Mas a gente vai falar sobre ansiedade. Então, perceba agora qual é o seu grau de ansiedade. De 0 a 10, 10 é o máximo. Quanto que você está ansioso hoje? Aí agora você vai dar uma nota. Por exemplo, eu tô 9 ansioso, tô muito ansioso. E aí você anota isso, que você tá 9 de ansiedade hoje. Perceba se você tem alguma disfunção no corpo, alguma coisa tá te pegando porque você tá ansioso, seu estômago tá doendo, sua cabeça tá doendo. Perceba isso também. Perceba como que está essa emoção em você. E também quando você estiver batendo, se você lembrar de alguma cena na hora, por exemplo, alguma cena de quando você era mais novinho ou você era criança que você ficou muito ansioso, também anote para depois você esvaziar esse sentimento. E isso é muito importante. Vamos lá? Vou bater junto com você. Tá. Então vamos lá. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, 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 ansiedade. E, por exemplo, se o seu estômago estiver doendo por causa da ansiedade, aí você fala, mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Aí se for, por exemplo, a cabeça, mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. E se vocês podem perceber, a Shen, ela já tá liberando, tá vendo? É assim que se libera. Ela geralmente libera pelo bocejo. E aí você permanece falando ansiedade, ansiedade, umas 3, 5 rodadas até você ficar bem aliviado. Ansiedade, 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 esse sentimento, 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 esse sentimento. E quando você terminar essas 3, 5 rodadas, o que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos, se concentrar nessa ansiedade e ver como que tá o grau dela. Se de 9 ela passou para quanto? 5, 4, e aí você faz mais, se ainda o seu corpo ainda tá com dor de estômago, ou dor de cabeça, ou se mudou, se você lembrou de alguma cena, você vai fazer novamente a sua rodada para aquilo que surgiu de novo, ou você faz para dar uma arrematada, e assim você vai até zerar a sua ansiedade. Muito bom, é muito eficiente e o alívio é muito instantâneo. Então, pratique o EFT para você, o que? Transformar a sua vida com mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Tá bom? Nos vemos na próxima aula, Sim. né?